Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É o Senhor que no seu dia, no dia do Senhor, domingo, nos convida para juntos celebrarmos a Santa Missa. Disponhamos o nosso coração para a celebrarmos dignamente, começando por reconhecer com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, a quem o Espírito Santo nos ensina a chamar confiadamente nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro da sabedoria. A noite em que foram mortos os primogênitos do Egito foi dada previamente a conhecer aos nossos antepassados, para que, sabendo com certeza a que juramentos tinha dado crédito, ficassem cheios de coragem. Ela foi esperada pelo vosso povo como salvação dos justos e perdição dos ímpios, pois da mesma forma que castigastes os adversários, nos cobristes de glória, chamando-nos para vós. Por isso, os piedosos filhos dos justos ofereciam sacrifícios em segredo e de comum acordo estabeleceram esta lei divina, que os justos seriam solidários nos bens e nos perigos, e começaram a cantar os hinos dos seus antepassados. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Justos, aclamai o Senhor, os corações retos devem louvar. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A nossa alma espera o Senhor, Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em vós esperamos, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se vêem. Ela valeu aos antigos um bom testemunho. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra que viria a receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa, porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, também Sara recebeu o poder de ser mãe, já depois de passada a idade, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe prometeu. É por isso também que de um só homem, um homem que a morte já espreitava, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia que há na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem obtido a realização das promessas. Mas vendo-as e saudando-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqueles que assim falam mostram claramente que procuram uma pátria. Se pensassem na pátria de onde tinham saído, teriam tempo de voltar para lá. Mas eles aspiravam a uma pátria melhor, que era a pátria celeste. E como Deus lhes tinha preparado uma cidade, não se envergonha de se chamar seu Deus. Pela fé, Abraão, submetido à prova, ofereceu o seu filho único, Isaque, que era o depositário das promessas, como lhe tinha sido dito: por Isaque será assegurada a tua descendência. Ele considerava que Deus pode ressuscitar os mortos. Por isso, numa espécie de prefiguração, ele recuperou o seu filho. Palavra do Senhor. Vigiai, estai preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não temas, pequenino rebanho, porque aprove ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai-o em esmola. Fazei bolsas que não envelheçam, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que esperam seu Senhor ao voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cinger-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Disse Pedro a Jesus: Senhor, é para nós que dizes esta parábola ou também para todos os outros? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor estabelecerá à frente da sua casa para lhe dar devidamente a cada um a sua ração de trigo? Feliz o servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo que o porá à frente de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: O meu Senhor tarda em vir, e começar a bater em servos e servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daqueles servos chegará no dia em que menos espera e a horas que ele não sabe. Ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, não se preparou ou não cumpriu a sua vontade, levará muitas vergastadas. Aquele, porém, que, sem a conhecer, tenha feito ações que mereçam vergastadas, levará apenas algumas. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que acabamos de proclamar e de escutar podia nos fazer meditar e pensar em muitos sentidos. Eu concentrei a minha meditação para partilhar convosco em 4 palavras: fé, vigilância, confiança e esperança. A fé, diz o autor da Epístola aos Hebreus, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. Naquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu toco, que eu cheiro, não preciso de ter fé, está diante de mim. Não preciso ter fé para ver que vocês estão aí.
e que são diferentes de mim. Para isso não é preciso ter fé. Aquilo que nós, pela nossa capacidade natural de ver, de compreender, de percepcionar, atingimos, para isso não precisamos ter fé. Acreditamos naquilo que não vemos. A fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que se não veem. Esta fé, a nossa fé cristã, é fé em Jesus, que nos revelou o mistério de Deus e o nosso próprio mistério humano. E esta fé é uma fé que vivemos como peregrinos, porque ela aponta para o definitivo, para a promessa do reino de Deus. E, portanto, neste mundo, nós somos peregrinos que caminham na fé, à luz da fé, e trazemos dentro de nós a esperança de que o Senhor cumprirá a sua promessa. Então nós somos peregrinos da esperança, ou seja, o nosso coração, enquanto vivemos neste mundo, procura o Senhor, procura o reino de Deus, porque percebeu que Ele é o tesouro no qual o nosso coração se fixa. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E nós podemos perguntar-nos, e realmente Jesus e o seu reino são o tesouro no qual o meu coração está focado, está centralizado ou não? Se Ele não é a esperança, se o seu reino não é a esperança que me anima, que me enche de alegria, de confiança, como posso ser peregrino de esperança? Como posso ser eu para os meus irmãos alguém que é sinal da esperança, que nem a morte pode destruir? Quem não tem fé, tudo acaba com a morte, não há mais nada. Se não há Deus, não há reino de Deus, não há céu, tudo acaba com a morte para quem não tem fé. As suas esperanças morrem com a morte. A esperança de quem não tem fé, todas as esperanças de quem não tem fé, morrem com a morte. Mas para quem acredita em Jesus, não morre a nossa esperança nunca. Nós esperamos contra toda a esperança. E o exemplo que o autor da carta aos Hebreus nos oferece é muito bonito. A Sara e Abraão, já fora de idade, sendo ela estéril, Deus promete que lhes dará um filho. E eles acreditam e confiam que Deus assim fará. A nossa fé faz-nos viver na confiança. Confiamos que Deus é fiel à sua palavra. Acreditamos, e o acreditar é confiar absolutamente na promessa de Deus, na sua palavra, na sua bondade, na omnipotência do seu amor. Então nós somos homens e mulheres que vivem desta fé, marcada pela esperança, que nem a morte pode desfazer, porque Jesus ressuscitou, e ao ressuscitou, venceu por todos nós a própria morte, o pecado, o domínio de Satanás e a própria morte. Então esta é a esperança que enche o nosso coração, se é que enche. Como cristão, devia encher. E é esta esperança que eu depois, como peregrino neste mundo, comunico aos meus irmãos. Não tenho aqui morada permanente, estou de passagem. O povo judeu, quando foi para sair da escravidão do Egito, passou uma noite de vigília, com os rins cingidos, bordões nas mãos, para a caminhada do deserto, a caminho da terra prometida. O deserto era apenas o caminho para a terra prometida. Neste mundo nós estamos só de passagem, numa travessia para a terra prometida, que é Deus e o seu reino, o céu. Mas Jesus diz-nos que, como peregrinos da fé e da esperança, nós devemos estar vigilantes. Vigilantes porquê, diz ele? Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai vir.
Não sabemos o dia em que Ele vai bater à nossa porta, o dia da nossa morte. É melhor que não saibamos que alguns morriam antes do dia de susto. Não sabemos quando será o fim do mundo, quando Ele virá definitivamente restabelecer a plenitude do seu reino. E por isso temos que estar sempre preparados para quando Ele bater à porta, seja no dia da nossa morte, seja no fim dos tempos, nós podermos ir ao encontro dEle. Nós olharmos para a morte não como uma desgraça, mas como uma bênção. A morte não é uma desgraça. É uma bênção. A morte é o dia do encontro com o Senhor definitivo. O importante é que eu esteja preparado para esse encontro. E por isso é que Ele diz, vigiai. Estamos habituados a olhar para a morte como uma desgraça. Na verdade, ela não é uma desgraça. Se fosse morte eterna, sim, essa é que é a verdadeira desgraça. Mas este deixar os limites da nossa natureza humana, que aqui neste mundo nos sujeitam, somos limitados de muitas formas, para entrar na plenitude da alegria de Deus, onde já não há pranto, nem lágrima, nem dor, nem luz, nem é preciso sol, nem lâmpadas, porque o Cordeiro Jesus será a nossa luz e nós viveremos na luz. Foi nessa luz que a Virgem Mãe aqui apareceu em Fátima, para que nós entremos na luz de Deus, na luz que é Deus, e os pastorinhos quiseram muito entrar nessa luz no céu. Mas eu vou estar preparado para o dia da minha morte ser uma festa, se eu aqui e agora, no meu dia-a-dia, souber acolher Jesus que bate à minha porta. Porque é hoje que Ele também bate à porta de cada um de nós. Se eu estou atento para ouvir a Sua palavra, para ouvir e pô-la em prática, não basta ouvir. Não me adianta nada só ouvir, adianta-me guardá-la no meu coração, como fez a Virgem Mãe, e vivê-la depois na prática da minha vida. O Senhor vem de muitas maneiras bater à nossa porta. É alguém, uma pessoa amiga, que nos dá um bom conselho. Não vais por aí, que isso não te faz feliz. Não vais por aí, que isso não é caminho de vida, nem de felicidade. Deus bate à minha porta no pobre, no marginalizado, que está a pedir socorro, que precisa de ser acudido, no imigrante que entrou na minha terra e que precisa de ser acolhido, verdadeiramente acolhido, não à toa, mas podendo dar-lhe as condições dignas para ele poder fazer a sua vida no meio de nós, como nós, povo de imigrantes, já tantas vezes o fizemos também. Deus vem de muitas maneiras. Vem na esposa que pede um pouquinho de atenção, ou no esposo que chega cansado, aborrecido e que é preciso ter paciência de acolher, de não rejeitar. Vem no meu filho, na minha filha, que quer falar comigo, que precisa que eu brinque um bocadinho com ele. Vem de muitas maneiras e é agora que eu preparo a última vinda, o dia da minha morte e o dia da vinda definitiva no fim dos tempos. E vem de maneira particular e única neste sacramento, realmente presente se faz Ele, corpo, sangue, alma e divindade, totalmente Ele, Deus feito homem. Como nós deveríamos apreciar esta vinda do Senhor em cada Eucaristia, em todos os sacramentos, mas de modo particular neste. Também no sacramento da reconciliação, no sacramento do matrimónio, no sacramento da unção. É sempre Ele que chega com a sua bênção e com a sua graça. E nós, às vezes, com fastio, pensando que não precisamos, dispensamos. Meus irmãos, acolhamos hoje o Senhor e o dia da nossa morte será uma festa. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por
por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professam-se ao batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, oremos em nome de toda a humanidade ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, cantando com toda a confiança. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pela Santa Igreja Católica, pequeno rebanho de Cristo, para que o Senhor a proteja em toda a terra e a mantenha pobre, vigilante e servidora, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos homens que governam as nações, para que estejam ao serviço dos mais pobres, a quem falta o pão de cada dia, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento, pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos judeus, muçulmanos e cristãos, para que a fé que professam no Deus único os ensine a ser bons e a perdoar, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos que trabalham no campo e dele vivem, para que o Senhor lhes dê tempos favoráveis, colheitas abundantes e o dom da paz, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos converta à sua palavra e nos perdoe todos os pecados, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor nosso Deus, que nos mandais esperar a vossa vinda, ocupados em ser bons administradores, não permitais que os nossos corações se afastem da riqueza verdadeira que sois vós. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedestes à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja para que seja sempre fiel ao vosso amor. Nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa glória.
lembrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta, São Lourenço e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cheios de fé e de confiança, movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Paz de Cristo. Qui tollis peccata mori,
dizes os convidados para a ceia do Senhor: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno que entreis em minha casa, mas dizemos a palavra e serei salvo. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. Vigiai, estai preparados, pois não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. A noite vai adiantada, aproxima-se o dia. Abandonai as obras das trevas e revesti-vos das armas da luz. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. Sede vigilantes e firmes na fé. O Deus da paz estará convosco.
Vivei no mundo com prudência, justiça e piedade, aguardando em ditosa esperança a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. Senhor, ficarás saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarás saciado. Senhor, ficarás saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarás saciado. Ouvi, Senhor, uma causa justa, atendei a minha súplica, escutai a minha oração, feita com sinceridade. Senhor, ficarás saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarás saciado. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão nos vossos sacramentos nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Neste ano jubilar, fazemos a oração de consagração a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos,
Por ti, a Deus, me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Avisos: 12 de agosto, terça-feira, peregrinação internacional aniversária às 21h30. Rosário Internacional na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas e celebração da palavra no altar do recinto. 13 de agosto, quarta-feira, peregrinação internacional aniversária com Rosário Internacional às 9, seguido de missa no altar do recinto, mensagem aos doentes e procissão do adeus. Às 21h30, Rosário e procissão de velas, durante a qual se fará a evocação da queda do Muro de Berlim. 14 de agosto, quinta-feira, vigília da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, com Rosário às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas e hino a Catistos no recinto de oração. 15 de agosto, sexta-feira, solenidade da Assunção de Nossa Senhora, segue-se o programa do domingo. Diariamente às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguida de procissão das velas. A missa das 15 aos domingos na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Inicia hoje a Semana Nacional da Mobilidade Humana. Irmãos e irmãs, vamos agora preparar-nos para a adoração ao Santíssimo Sacramento e depois para a procissão. Vamos em silêncio preparar para fazermos como faziam os pastorinhos, que, com o rosto por terra, com o anjo, adoravam a presença do Senhor Jesus, vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento. Também nós o fazemos cantando a oração que o anjo ensinou. Rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra,
em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos agora em procissão, seguindo a cruz, caminhamos com o Senhor ressuscitado, Ele que é o nosso bom pastor. Caminhamos com o Senhor a quem louvamos, cantando com alegria.
Digamos todos: Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Nós somos o povo que o Senhor escolheu para a sua herança, como cantávamos no salmo da missa de hoje. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Esse povo somos nós, que caminhamos com o Senhor, que nos deixamos guiar por Ele, que ouvimos a sua voz e obedecemos à sua vontade. Nós somos o povo de Deus, nós somos as ovelhas do rebanho de Cristo. Porque somos um povo que Ele escolheu para si, nós o louvamos cantando.
Digamos todos: Jesus, fonte da misericórdia, nós te adoramos. Jesus, bondade infinita, nós te adoramos. Jesus, pão da vida nova, nós te adoramos. O Senhor convida-nos para o seu banquete, o Senhor convida-nos para as suas núpcias. Somos convidados para as núpcias do Cordeiro. Somos convidados a participar do banquete eterno, onde Jesus nos prepara um lugar. Ele é o pão que nos dá a vida eterna. Ele é aquele que nos dá a vida sem fim. A Ele, o Senhor, que nos quer consigo na vida do céu, cantamos. Digamos todos: Filho da Virgem Maria, nós te adoramos. Filho da Virgem Maria, ouvi a nossa oração. Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. O Senhor nasceu da Virgem Santa, dela tomou a carne humana, porque o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. O Verbo fez-se carne na carne da sua mãe. Por isso, a Virgem é mulher eucarística. Ela é toda de Cristo, vive toda para Cristo e quer levar cada um de nós ao coração de Cristo. Louvemos o Senhor que se fez carne, louvemos o Senhor que se fez nosso alimento, cantando.
Digamos todos: Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa fé. Jesus, Filho de Deus, aumentai a nossa esperança. Jesus, Filho de Deus, aumentai o nosso amor. Jesus, escondido, está no meio de nós. Jesus, escondido, é o nosso companheiro nesta procissão, mas também na nossa vida. Com Ele queremos caminhar sempre. Queremos que Ele indique o nosso caminho, porque Ele é o caminho. Queremos que Ele guie a nossa vida, porque Ele é a vida. Queremos que Ele nos ajude na luta contra o mal, porque Ele é a verdade. Ao Senhor Jesus, que veio ao mundo para salvar o mundo e não para condenar o mundo, a Ele que nos dá toda a salvação, cantemos. Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo,
que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal, e iluminados pela fé, cantemos. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos. Por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos. Preparemo-nos para recebermos a bênção do Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Digamos todos, bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito,
Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos. Uma santa tarde para todos vós, também uma tarde muito abençoada a todos aqueles que rezaram conosco através da internet. Bendigamos ao Senhor.